Olá, dimensionamento de um muro de vedação. Softwares como Iberic, TQS e PCAD não calculam muros corretamente, até porque existe baseado em rigidez e tudo mais, que tem a ver muito mais com prédios do que com muros, mas muitas vezes você tem que detalhar um muro para ser executado, né, calcular tudo mais. Então, como que seria feito o dimensionamento de um muro de vedação? Primeira coisa então, o que a gente vai precisar? NBR 16868, NBR 1120 e NBR 1118. Ok? Além disso, a gente precisa de NBR 1023, claro, para cargas de vento. Ok? Sabendo isso aqui então, primeiro princípio que a gente tem que saber, colocar os dados básicos, né? Criar uma planilha aqui, muro de vedação, ok? E colocar aqui, primeira coisa, a altura do muro, né? A primeira informação que eu preciso é saber qual que é a altura do meu muro, né? Porque isso vai dar basicamente o dimensionamento total da estrutura, né? Nesse caso, é um muro com 2 metros de altura, ok? Meu cliente pediu um muro de 2 metros. Tá? Vou colocar duas casas mais depois da vírgula aqui. Mas é um muro de 2 metros. Próximo, espessura do bloco. Ah, o arquiteto desenhou um muro com 15. Pouco importa. Espessura do bloco. Ok? A gente pode trocar o bloco de 9, 11,5, 14 ou 19. Qualquer um dos casos vai funcionar. Vamos ver se eu consigo trabalhar, quem sabe, com um bloco de 9 centímetros. Se conseguir, é mais econômico. Tá? Entendido isso aqui? O que mais que eu preciso? Eu preciso saber a velocidade base de vento, né? Dentro da questão, vamos começar a pensar no nosso diagrama de corpo livre desse muro, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, tá? Diagrama de corpo livre, eu tenho um muro aqui, né? Meu muro aqui, tá? Ele está engastado na base com as cargas de vento sendo aplicadas nele, né? Além disso, como ele tem uma compressão do peso próprio, ele vai ter um certo momento fletor também pela flambagem dele, beleza? Entendido isso aqui? Espessura do bloco de 9 centímetros, tá? Velocidade base do vento, vamos imaginar que seja, vou pegar NBR 1023 aqui, certo? Vai depender da região que você vai executar através desse mapa. Vamos imaginar aqui, depende de cada caso, certo? Mas vamos imaginar que eu vou fazer esse muro aqui para a região, ficaria aqui próximo de Praver do Leste, Rondonópolis, essa região aqui, ó, do sul do Mato Grosso. Tem o número 11 aqui, isso aqui a gente vai fazer, a gente vai ignorar esse número 11, a gente vai olhar as isopletas, tá? Porque isso aqui é o número da estação, tá? Então eu fiquei 30 e 35, vou pegar a hipótese crítica aqui, ó, de 35 metros por segundo. Velocidade base de vento, 35 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade base do vento, entendido? Bom, sabendo isso aqui então, algumas coisas a gente já consegue calcular através disso, tá? O que eu já posso calcular? Posso tentar calcular primeiro a carga de vento que eu tenho aplicada, tá? Mas antes de calcular a carga de vento, eu posso calcular a esbeltez do nosso muro, ok? Tá? Como calculo a esbeltez do muro? Para isso faltou uma questão ainda que eu vou ter que ter pilares, né? Espaçamento dos pilares, espaçamento, né? Espaçamento dos pilares. Eu vou ter pilares nesse muro. A quanto eu vou espaçar? Eu vou colocar um pilar a cada metro, cada 2 metros, cada 5 metros? Vamos imaginar que eu tentar colocar um pilar a cada 3 metros vai ter um pilar no muro. Tá? Distância perfeitamente normal para o muro. Através disso, através do NBR 16868, a gente tem esses dois formulários aqui, ó, para altura, né, para altura equivalente, né, para esbeltez equivalente do muro, tá? Primeiro para altura equivalente, vai ser o quê? Então, altura equivalente do muro, tá? Até vou deixar por enquanto isso aqui, ó, vai ser aqui que eu vou jogar as informações que eu não vou modificar, certo? Vou deixar isso aqui por enquanto em preto, mas depois a gente vai deixar mais escuro, tá? Altura equivalente do muro é igual ao mínimo entre duas possibilidades. Primeiro, o delta, esse alfa V aqui multiplicado pela altura. Alfa V para um muro é sempre 2,5, né, porque ele não está travado no topo. 2,5 multiplicado pela altura em centímetros, ok? Ou alternativamente, eu vou ter esse HE aqui, ó. Então, o segundo vai ser 0,7 multiplicado por, abre parênteses, né, o alfa V da altura, então 2,5 vezes a nossa altura em centímetros, certo? Multiplicado pelo meu ΔH, que para um muro, como ele vai ter pilar para os dois lados, vai ser 1, né? Que ele está travado dos dois lados, vezes 1, que eu não preciso multiplicar, mas vou multiplicar só para a questão que ele colocar o valor, e multiplicado pela largura, que é isso aqui em centímetros, e eu vou elevar isso aqui na 0,5. Então, esse muro tem 2 metros de altura. A altura equivalente dele, como ele está em balanço, é de 271 centímetros, ok? Então, apesar desse muro ser um muro de 2 metros, como ele está em balanço, a gente poderia chegar a 500, tá? Mas como ele tem os pilares ali, ele vai funcionar de maneira similar a um muro de 2 metros e 71. Entendido isso aqui? Beleza. Tendo a altura equivalente, eu vou calcular a esbeltez do nosso muro. Ok? Qual a questão que a gente vai ter em relação à esbeltez? Tá? O que a gente vai ter da norma, basicamente, é que a gente vai ter uma esbeltez limite para uma parede não armada, né, que nosso muro não vai ser armado, tá? Isso aqui para alvenaria estrutural, correto? Mas eu posso valer o mesmo princípio aqui, tá?
para ainda assim qualquer tipo de estrutura, né? Vou fazer um princípio similar, tá? As SBUTs limite que a gente vai ter vai ser o quê? Não armados, tá? 24, ok? Então esse seria o caso aqui da SBUTs limite. Então igual a cálculo das SBUTs é a altura equivalente dividido pelo espessor do bloco. Vai ser o quê? Eu tenho com as SBUTs atual de 30.1, tá? SBUTs é uma unidade adimensional, né? Ela é centímetro dividido por centímetro, não dá nada. Tá? Sabendo isso aqui, então, eu já vou deixar até um aviso aqui, digamos, daqui, dessa linha aqui, ó, para cima eu vou colocar informações, daqui para baixo eu vou colocar os resultados dessas informações. Então, se, abre parênteses, esse aqui for maior do que 24, eu coloco, quero que avise, SBUT excessiva, ok? Então, SBUTs excessiva, certo? Caso contrário, não quero que avise nada, beleza? Nesse caso, sim, eu estou com uma SBUT excessiva. Por quê? Porque é um muro de 9, 200 de altura, complica. Tem como fazer? Vamos verificar. Se colocar um pilar a cada 2,5 m, já ajuda. Vai para 247, mas o desenho está em 27. 2,40 m vai para 26. 2,20 m vai para 25. 2 metros vai para 24,6. Eu posso estar apertando aqui, ó, 1,90 m. Se eu colocar um pilar a cada 1,90 m, tá ok. Tá? 1,90 m não dá. Agora, se eu fizer um pilar de 14, se eu fizer um pilar de 14, posso colocar o pilar a cada 2 metros, cada 3 metros, cada 3,5 metros. Um muro de 14 permitiria um afastamento bem maior da minha estrutura, né? Quem sabe 5 metros não vai, tá? Mas quem sabe até 4,5 metros aqui seria aceitável. Por quê? Porque o muro mais espesso aceita uma espessura maior. Ou se tentar o bloco de 11,5, né? Da questão mais de otimização, tá? 4 metros, 3,5 metros, 3,20 metros, 3 metros aqui, ó, passaria também. É disso aqui, então eu já tenho aqui o meu espaçamento, né? Se eu for trabalhar com o bloco de 11,5, eu tenho que ter o bloco de 11,5, eu poderia ter um espaçamento dos pilares de 3 metros. Beleza? Essa é a primeira questão. Então eu sei que esse muro aqui com 11,5, com espaçamento dos pilares de 3 metros, posso testar um pouquinho mais aqui, 3,10 metros passaria, 3,15 metros já não vai. Então 3,10 metros é o meu espaçamento máximo dos meus pilares. Ok? Sempre medida eixo a eixo. E isso aqui, bom, tendo isso aqui agora, a próxima questão que eu posso calcular é a carga no meu muro. Ok? Vamos lá, NBR 1023 então, voltamos para cá, carga de vento que eu vou ter aplicado no muro. Primeira coisa que eu vou ter são os fatores S1, S2 e S3. Tá? Lembrando que fator S1 vai ser um praticamente sempre, a não ser que seja um morro inclinado, caso bem especial. Fator S2 aqui então, fator S2 da NBR 1023, ok? Tá? Como que eu encontro esse fator S2? Basicamente, um muro eu vou ter classe, tá? De 1 para não tem nada de obstáculos no bairro, a 5 eu estou num bairro que está cheio de prédio alto. Sendo altura média 0 metros, 1 metro, 3 metros, 10 e 25 metros. Imaginando que isso vai ser feito num bairro, tem casa em volta por tudo, classe 3. Ok? Categoria 3 e classe A, B ou C. A, peças até 20 metros, B de 20 a 50 e C acima. Sendo, digamos, uma casa pequena e tudo mais, imaginar que seja classe A, tá? E o muro tem menos que 5 metros, então eu tenho 0,88. Beleza? Então meu fator S2 é de 0,88. Tá? E o fator S3? Bom, o fator S3, também da NBR 1023, ele vai seguir o mesmo princípio, até colocar ele aqui, mas com valor a ser lançado, mas na verdade isso aqui vai entrar com baixa ocupação. Por quê? Ou na verdade a gente pode até entrar com painel de vedação, né? Que ele é um painel de vedação e vai ter um valor de 0,88 também. Deu coincidência nesse caso. Tá? Então, pode até colocar aqui, ó, carga base de vento, certo? Qual que vai ser a carga base de vento? Vai ser igual a parênteses, velocidade de vento multiplicada pelo fator S2, fator S3. Eu multiplico isso aqui, eu levo isso aqui ao quadrado, elevo ao quadrado, dividido por 16, vai me dar uma carga base de 45 kg por centímetro quadrado. Eu só divido isso aqui por 1000 para ter tonelada de força, certo? Vai me dar então nesse caso aqui, ó, 0,046 tonelada de força por centímetro quadrado, ok? Essa é a carga base de vento que eu vou ter. Essa é a carga final de vento que eu vou ter? Não. Tá? Por que não? Basicamente, porque a gente tem que pensar, o vento não vai chegar, bater no muro e parar, não. Ele vai chegar, vai bater no muro, passar por cima e gerar uma sucção atrás, ok? Então, essa que é a questão que eu tenho do vento. Sabendo isso aqui, então, eu não vou ter um fator de 1 de vento, tá? Eu posso ter uma carga maior do que isso, tá? Eu posso ter um vento que dá mais do que a carga base. Entendido isso aqui? Tá? Então, a gente vai pegar essa tabela aqui, ó, de carga no muro, tá? A gente vai ter 3 possibilidades. Vai ser um muro incrivelmente longo, ok? Vai ser um muro relativamente longo e ter um muro curto, ok? Tá? Então, criar essa possibilidade aqui, ó, criando uma tabela aqui do lado, tá? Comprimento, até colocar isso aqui também em letra preta, tá? Mas colocar aqui, ó, comprimento do muro, ok? Tá? Então, vai ter 3 possibilidades que vai dar um valor de Q, né? Um Q aqui diferente, certo? Então, vamos lá, quais possibilidades que eu tenho? Tá? Eu tenho muro incrivelmente
longo, certo? Fazer um muro de uma fazenda que tem, sabe, 300 metros de comprimento, certo? Eu tenho um muro longo, certo? Longo que é o quê? O muro longo é L igual 10 vezes a altura, certo? E eu tenho um muro curto, né? Muro curto que L igual a altura. Essas possibilidades, tá? Isso vai dar um valor de Q diferente para cada tipo de muro. Entendido? Tá? Q é a carga que eu tenho gerada pelo muro. Tá? Um muro incrivelmente longo, tá? Ele vai estar preso na base, vai ter um C de 1.2. Ok? Então eu tenho que calcular esse muro para uma pressão de 1.2 vezes a velocidade de base de vento. Entendido? É esse C aqui. Tá? Caso contrário, se eu tenho um muro 10 vezes mais longo, eu vou ter 1.5. Certo? Eu vou ter 1.5 aqui. Tá? E nesse caso, na verdade, até para o muro curto vai ser 1.5 também, então acaba não tendo diferença aqui. Tá? Esse muro incrivelmente longo seria o quê? Seria um muro onde ele tem um comprimento tipo de 60 vezes. Tá? Então, L igual a 60 vezes. Isso aqui seria o quê? Seria um muro realmente que ele não tem fim. Certo? É um muro de uma fazenda, um muro coisa assim, que realmente ele é incrivelmente longo, então acaba que o vento não consegue passar pelos lados dele, o muro só vai passar por cima. Porque ele vai ter esse Q um pouco diferente, mas o princípio similar. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Até colocar aqui do lado aqui já, mas tipo de muro aqui, ó. Tipo de muro aqui, tá? E eu vou ter o quê? Bom, basicamente, dados, validação de dados aqui, ó. Eu quero uma lista dessas 3 possibilidades, ok? Tá aqui minhas 3 possibilidades. Vou colocar isso aqui, né? E colocar aqui só como tipo de muro. Tipo de muro aqui, beleza? Tá? Coloquei isso aqui alinhado com o lado esquerdo aqui. E deu um tipo de muro, vai ser um muro longo, né? Ele tem, digamos que uma casa vai ter uns 20 metros de terreno, certo? Muro longo com L 10 vezes a altura. Tá? Então a carga de vento vai ser igual a, basicamente, procurar, né, esse tipo de muro nessa tabela aqui, quero coluna 2, quero o valor exato, eu vou multiplicar pela carga base e eu vou multiplicar pelos espaçamento dos pilares. Tá? Peraí, só multiplicar aqui, procurar, eu quero procurar esse aqui, nessa tabela aqui, a coluna 2, o valor exato. Aí, beleza. Tá? Então, cada pilar vai ter uma carga de vento de 214 kg por metro, ok? Tá? E o momento, eu vou colocar o MD aqui já do pilar, vai ser igual a carga de vento multiplicado pela altura ao quadrado sobre 2. Esse é o MD total? Não, esse é o MD de peso de vento, ok? Esse é o MD gerado pelo vento. O meu vento gera um momento fletor de 427 kg por tonelada-força metro, ok? 0.427 tonelada-força metro. Tendo isso aqui, o que mais que eu vou ter de momento nesse muro? Bom, agora vou calcular esbeltez do pilar, certo? Aqui entra a questão. Eu posso fazer o pilar embutido no muro, fica mais bonitinho, ou eu posso fazer o pilar virado no muro, fica muito mais forte. Geralmente o muro baixo eu vou fazer embutido, mas quando é um muro alto, eu vou fazer ele virado no eixo forte, certo? Sabendo isso aqui então, o que eu vou colocar aqui? Tipo de muro aqui, beleza, tá? O que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, vai ser a largura do meu muro aqui, tá? Desculpa. E tem uma questão aqui de esbeltez, eu não cheguei a calcular, tá? Só voltando para cá, certo? Pegando aqui, vou botar aqui para aquele esbeltez aqui, tá? ou HE, né? Posso pegar HE aqui direto, tá? Porque eu posso calcular o HE na dimensão menor também, tá? Posso calcular como HE, esse mínimo aqui, ó, a altura mínima aqui, ó. Eu tenho uma terceira possibilidade que vai ser basicamente o espaçamento dos pilares aqui vezes 100, tá? Então, esse vai ser uma terceira possibilidade que pode ser um mínimo. Por quê? Por dependendo do caso, num muro um muro com pilares mais próximos, ele vai sofrer flexão puramente no eixo X. Pode acontecer isso aqui, tá? Isso é mais comum acontecer em blocos mais finos, tá? Mas pode acabar acontecendo. Vamos imaginar, vou voltar para aquele muro de 9, dependendo do caso aqui, ó. Ele vai ter mesmo que tenha um muro lá de 10 metros de altura, tá? Ele vai ter um esbeltez abaixo, não vai chegar no esbeltez 200, tá? Vai ter um esbeltez dentro do limite que é o espaçamento dos pilares. Entendido isso aqui? Beleza? Nesse caso não teve diferença, mas pode acontecer num muro bem alto com a parede mais fina, tá? Então, esbeltez do pilar. Para isso tem que saber dimensão ou espessura do pilar. Então, eu vou colocar aqui a largura do pilar, Vamos tentar fazer esse muro embutido, tá? O pilar de 11,5, ou o bloco de 11,5, posso tentar fazer pilar, sei lá, um pilar de 11 por 25. Isso aqui está violando o NBR 618 que fala que tem pilar que tem 14. Isso aqui não é um pilar com compressão, não vai valer a mesma coisa, tá? O que a NBR fala é no caso de peças comprimidas consideravelmente, tá? Não é o nosso caso, que tem uma peça com pouca compressão, ok? Então, 25 centímetros aqui, ó, e a espessura do pilar, né, no eixo forte dele, eu vou ter o quê? Eu vou ter, digamos, 11,5 centímetros, tá? O bloco tem 11,5,
o nosso pilar também tem 11,5 centímetros aqui. Esbelteza do pilar, então, vai ser igual a altura do muro, em centímetros, né, vezes 2, porque está em balanço, dividido pela espessura do meu pilar. Que vai me dar o esbeltez, nesse caso aqui, ó, bem tranquilo, deixa eu ver, assim, multiplicado por 12 elevado a 0,5, tá? Que vai dar uma esbeltez de 120. É uma esbeltez muito alta para um pilar? Sim. Se esse pilar aqui tivesse 20 toneladas em cima, seria um problema. Mas eu não tenho uma carga bem baixa nesse pilar. Ok? Entendi? Então aqui não vai ser o mesmo problema. Esse aqui, esbeltez não tem unidade, tá? Esbeltez é adimensional. Ok? Isso aqui. Então, a questão é, eu tenho que calcular a primeira excentricidade, segunda excentricidade e terceira excentricidade, porque esse pilar, mal bem, ele tem uma excentricidade considerável. Só que para isso, eu tenho que ter a carga desse pilar. Tá? E para ter a carga no pilar, eu tenho que saber, pelo MR 1020 aqui, ó, qual que vai ser o peso da alvenaria. Tá? Então, eu vou colocar o que aqui? Bom, possibilidade, então, carga da alvenaria. Vou colocar aqui, ó, carga da alvenaria. Tá? Bloco cerâmico, né, de 9 centímetros, digamos, 9 centímetros. Bloco cerâmico de 11,5 centímetros. Bloco cerâmico 14, né, cerâmico de 14 centímetros aqui. Tá? E bloco cerâmico de 19 centímetros, tá? Cerâmico aqui de 19 centímetros. Essas são as possibilidades que eu teria. Eu quero fazer bloco concreto, tá? Só ajustar aqui bloco concreto também, tá? Primeira coisa que eu vou ter espessura aqui, eu vou colocar, vai ser 9, 11,5, 14 e 19, né? Só para ter questão de ter a espessura em si, não modifica muita coisa, tá? A espessura aqui, mas ok, tá? E a outra, que eu até colocar tudo isso aqui centralizado já, beleza? Tá? Peso, rebocar, ou sem rebocar, né? Peso sem rebocar, né? Rebocar, reboco de um lado, né? Reboco de um lado e reboco dos dois lados, ok? Reboco dos dois lados, beleza? Por que tem isso? Porque dependendo do caso eu vou ter rebocado de um lado, rebocado dos dois lados, que vai dar um valor diferente, tá? Sem reboco. Aqui é sem reboco, né? Digamos só o muro em si, né? Só o muro genérico ali, tá? E eu posso pegar os valores da NBR 6120, ok? Deixar aqui dos lados, beleza? Tá? Então vamos lá, o que a NBR 1020 fala em relação aos meus blocos? Tá? Ela fala que é o seguinte, ó, bloco cerâmico vazado de 9, ele tem uma densidade de 0,7 ou 70 kg, 0,07 aqui, convertendo para a força. Aqui vai ter 0,09, 0,11 e 0,14. Reboco de um lado, vai para 1,1, 1,3, 0,11, né? 0,11, 0,13, 0,15 e 0,18. E reboco dos dois lados vai ser 0,16, vai ser 0,17, 0,19 e 0,23. Isso que a norma vai nos dar em relação ao tamanho dos blocos, tá? Vou colocar aqui, isso aqui tudo em preto e tudo centralizado, beleza? Então, essa possibilidade. Agora eu vou escolher se é um muro rebocado dos dois lados ou tipo de, colocar tipo de bloco aqui, daí eu posso até linkar a espessura por fora, né? Tá? Então, tipo de bloco, vou mesclar isso aqui, dados, validação de dados aqui, ó. Lista, ok, eu quero uma lista desses 4 tipos de blocos. Nesse caso, estou escolhendo o quê? Estou escolhendo o bloco de 11,5. Vou colocar aqui, ó, espessura do bloco, colocar aqui, ó, espessura do bloco, já coloco aqui e elimino essa informação aqui, tá? Essa informação aqui, então, eu vou jogar para cá, que vai ser igual a procurar esse tipo de bloco nessa tabela aqui, coluna 2 e valor exato, beleza? Tá, peraí. Esse tipo de bloco, coluna 2 e valor exato. Aí foi, tá? 11,5 centímetros. Essa é a espessura do bloco. E eu já posso pagar essa coluna aqui, posso colocar espaçamentos pilares aqui em cima e colocar esses fatores aqui para cima, beleza? Bom, tendo isso aqui agora, eu vou escolher o tipo de bloco que eu tenho, tá? Então eu vou pegar essa lista aqui, ó, só colocar aqui embaixo e daí colocar a coluna 3, 4 e 5. Por quê? Bom, porque daí agora eu posso procurar o peso do meu muro, tá? Reboco, né? Tipo de reboco, né? Reboco aqui, eu vou ter 3, o tipo de reboco só, tipo reboco aqui direto, não precisa do tipo D, tá? Eu vou ter 3 possibilidades também, tá? Rebocar, não vou rebocar dos lados, vou rebocar dos dois lados. A questão é, o que a gente tem de vantagem, basicamente, rebocando só de um lado? Tem vantagem que às vezes não consegue rebocar dos dois lados, né? Então, muitas vezes o vizinho já tem um muro, então eu vou fazer meu muro e vou rebocar só do meu lado, ok? Então, imaginar que eu vou ter reboco de um lado, tá? Coluna de reboco, né? Vai ser igual a procurar aqui, ó, procurar isso aqui, nessa tabela aqui, coluna 2 e valor exato, foi, beleza, coluna 4, certo? E o peso do muro, então vai ser igual a procurar esse bloco aqui, nessa tabela aqui,
nessa coluna aqui e eu quero o valor exato. Então, meu muro, nesse caso, pesa 130 quilos por metro quadrado, tá? Multiplico isso aqui pela altura do muro, tá? E multiplico isso aqui pelos porcentagens dos pilares, eu tenho o quê? Eu tenho 0,206 tonelada força barra pilar, ok? Então, cada pilar vai ter uma carga de 806 quilos, tá? Disso aqui, na verdade, desse B4 ali, ó, do espaçamento dos pilares, eu poderia descontar a largura do pilar em metros, ok? E a largura do pilar em metros eu vou somar diferente. Como? Basicamente, espessura do pilar, vezes a largura do pilar, vezes a altura, divido isso aqui por 100 ao quadrado para ter tudo em metros, e multiplico por 2,5. Não é 806, é 885 quilos por pilar. Esse é o peso do meu pilar. Então a gente consegue ver o quê? Que o pilar ele tem um peso pequeno, ok? É menos que 1 tonelada por pilar, tá? Não é, meu Deus do céu, o pilar está com 20 toneladas, vai dar um momento fator já por isso aqui bem pequeno, então não é tão crítico, certo? Agora, mesmo sendo pequeno, a gente ainda tem um certo momento fator, né? É um momento fator pequeno, não é um momento fator nulo, ok? A gente tem ainda assim um momento fletor nesse pilar pela primeira, segunda e terceira excentricidade, ok? Então, primeira excentricidade é o que? Basicamente é igual a 1,5 mais 0,03 multiplicado pela densidade no sentido menor, tá? Que vai dar 1,845 centímetros, tá? Só que vai entrar a questão aqui. Isso aqui vai ser só baseado na compressão que eu tenho do pilar, tá? Segunda excentricidade, tá? A segunda excentricidade pela NBR 6118, né? Aqui NBR 6118 aqui, vai ser o que? Vai ser basicamente aquele 0,005 lá que vai dar um valor bem pequeno em relação à carga total, mas que eu tenho que considerar ainda, tá? 0,005 aqui, cadê o item? Botar como 0,05 aqui, deixa eu verificar aqui. Essa aqui, ó, raio de curvatura não crítica, tá? Que é o que? Vai ser basicamente então essa excentricidade aqui vai ser 0,005 dividido por H mais o V daqui vai ser igual a 1, porque o V é menor do que 1, tá? Então, isso aqui vai ser, esse vai ser o valor da excentricidade. Até inclusive ter pegado na minha planilha de pilar, que vai ser a mesma fórmula aqui, já posso pegar a fórmula direto para não ter uma confusão. Abrindo aqui então os pilares aqui, ó, a segunda excentricidade eu calcular como? Basicamente, altura ao quadrado dividido pela espessura dividido por 2000, tá? Que é igual a 0,005, ok? Então, eu vou pegar a altura em centímetros, ok? A altura em centímetros aqui ao quadrado, né? Só que a questão é, eu vou multiplicar isso aqui por 2, porque é em balanço, né? Eu tenho que calcular a altura de flambagem, dividido pela espessura do pilar, dividido por 2000, ok? Tá? E eu vou ter alguma outra excentricidade? Não, eu não vou ter. Por quê? Porque vai ser ou dividido por 1 ou pela carga mais 0,5, e nunca a carga aqui vai ser crítica, tá? Então eu tenho uma segunda excentricidade bem maior, de 6,96 centímetros, tá? E a excentricidade de fluência, né? Para ter excentricidade de fluência eu tenho que ter alguns outros dados, que é o PEx, e aqui depois eu ter a excentricidade de fluência, tá? Primeira coisa que eu vou calcular aqui, ó, meu PEx, né? Meu PEx é o momento, a carga de flambagem. Isso aqui é igual a 10 ou π ao quadrado, né? Tecnicamente o mais preciso seria o π ao quadrado, mas não seria problema calcular 10, tá? Multiplicado pelo EI e dividido pela altura da estrutura, tá? Então, multiplicado pelo meu módulo de cidade, tá? Eu até posso calcular aqui, mas com base vou considerar que o número FCK mínimo que eu vou ter vai ser o de FCK de 20, no pior dos casos, não vai dar uma diferença tão crítica aqui, porque é uma carga muito baixa. Vou colocar aqui, ó, um FCK próximo aqui para 20 MPa, tá? Eu vou ter um E de 250, ok? Então, eu vou colocar o que? Multiplicado por um E de 250. Então, 10 vezes 250 multiplicado pela minha inércia, que é o que? Que é, aparece aqui, ó, largura multiplicada pela altura ao cubo sobre 12, ok? Tá? Essa aqui, daí eu divido isso aqui pela altura de flambagem, que é esse aqui vezes 200 ao quadrado, tá? Vai ser 49 toneladas de força, se fosse um material homogêneo de resistência infinita, tá? Nunca vai chegar a isso, mas só para entender a questão do nosso PX, tá? Que daí a gente pode calcular já a nossa excentricidade de fluência aqui. Como? Bom, para isso a gente vai pegar o quê? Primeira coisa, a gente vai pegar a nossa excentricidade mínima, tá? Então, calcular aqui a excentricidade de fluência aqui vai ser igual a excentricidade mínima, que é quanto? Que é a altura aqui vezes 200, né? Normalmente multiplicado por 200, por ser esbeltez, dobra e centímetros, né? Dividido por 400, multiplicado pelo nosso E, 2.7182818, continua o resto da vida, ok? Só vamos pegar a fórmula completa aqui, mas daí eu vou elevar na B7 vezes, no caso,
na B7, que é a nossa fluência, né? Na verdade, a fluência aqui vai ser próximo 2, 2,6, não vai ter tanta diferença, tá? Pegar isso aqui, então, só voltar para cá e elevar esse aqui, ó, abre parênteses, na nossa carga que a gente tem, só colocar fecha parênteses aqui, ó, tá? Vou colocar aqui elevado na 1 aqui, só para não perder, tá? Mas a gente vai fazer o que primeiro? Multiplicar pela carga axial que a gente tem e multiplicar pela fluência. Então, vou imaginar que eu tenho a fluência, pior dos casos, vai ser o quê? 2,5. Então, 2,5 multiplicado pela carga axial que eu tenho, tá? Isso aqui eu tenho que dividir pela carga axial que eu resisto, menos a carga axial que eu tenho, menos vai ser dividido pelo H22, que é a nossa carga axial que eu resisto, certo? Menos a carga axial que eu tenho. Então, vai dar o quê? Nesse caso, vai dar dividido, isso aqui colocar entre parênteses, né? Dividido por, abre parênteses, a carga axial que eu resisto, que é o PX, menos a carga axial que eu tenho, ok? Vai ser de um valor bem menor já de excentricidade de fluência, tá? E disso eu elevei aqui, depois eu vou subtrair 1 ainda, tá? Então vai dar 0,05 centímetros, realmente é um valor bem baixo, mas vou considerar, tá? Isso aqui eu ainda vou multiplicar por, se a esbeltez for maior que 90, eu nem preciso considerar. Então, esbeltez pilar, não chega que eu coloco aqui, ó, esbeltez pilar está ali em cima, né? Multiplicado por C abre parênteses. Esse aqui for maior do que 90, eu quero que multiplique por 1. Caso contrário, eu quero que multiplique por 0. Então, vai manter aqui. E é a segunda excentricidade. Vou multiplicar por, abre parênteses, né? É multiplicado por, abre parênteses. Se esse aqui tem um esbeltez maior que 35, eu multiplico por 1. Caso contrário, também eu multiplico por 0. Ok? Essa é a excentricidade que eu tenho da estrutura. Multiplicado por, se esse aqui, ok? H36 maior que 35, foi aqui então. Ué, o que está acontecendo aqui? Abre parênteses, fecha parênteses aqui. Então, fazer assim, Ctrl X isso aqui, esse aqui, só colocar essa fórmula aqui de novo. Se H6 for maior do que 35, H6 está aqui, eu quero que dê 1, caso contrário, eu quero que dê 0. Aí, peraí. Vou até apagar e fazer de novo. Vamos lá. Foi aqui então. Então, multiplicado por C, por abre parênteses. Ou por C, abre parênteses, né? Esse aqui for maior que 35, eu quero que multiplique por 1, caso contrário, eu quero que multiplique por 0. C vai fora de parênteses, beleza. Tá? Então, momento MD de excentricidade vai ser igual a... E aqui entra a questão. Vai ser a soma, né, dessa excentricidade aqui, mais essa multiplicada pela carga do pilar. Porém, a carga do pilar ela é triangular, ela não é uma carga constante, é uma carga que vai aumentando conforme eu vou descendo. Então, eu vou dividir isso aqui por 2 por ser área de um triângulo, ok? Então, eu tenho um momento fletor de excentricidade de 3,9 tonelada-força centímetro, tá? Ou se eu for colocar tonelada-força metro, tá? Entra a questão aqui, eu multiplico por, eu divido isso aqui por 100 e multiplico por 1,4 para ter uma MD, tá? Vai dar o quê? Vai dar 0,05 tonelada-força metro. Então, eu tenho 0,4 aqui do I7, que é um momento crítico, e aqui tem um momento fletor mínimo, porque o peso é muito pequeno, beleza? Então, tendo MD agora, vou colocar aqui o que eu preciso? Comprimento, né? Então, vamos imaginar que eu vou trabalhar com comprimento de 2 centímetros, ok? Próximo, o que mais que eu preciso? Eu preciso do diâmetro do estribo, ok? Vamos imaginar que eu trabalho com estribo de 5 milímetros, ok? E o diâmetro da armadura, Vamos imaginar que eu trabalho com uma barra de 10 milímetros aqui, para verificar como é que fica esse muro com a barra de 10 milímetros, ok? Beleza? Tá? Então, agora eu posso calcular o meu D, o meu braço de alavanca, vai ser 11,5 menos o comprimento, menos o diâmetro do estribo em centímetros, né? E menos o diâmetro da barra também em centímetros até o eixo dela. Vai me dar, nesse caso, 8,5 centímetros. Ok? Agora eu vou seguir. Posso seguir a tabela do MUX e do AS tranquilamente. Então, MU aqui vai ser o quê? O MU é a resistência do nossa estrutura aqui. Tá? Faltou aqui colocar o FCK. Tá? FCK aqui no caso vai ser igual a, vamos dar um FCK de 20 MPa. Tá? Dá para trocar mais? Dá. Tá? Depois você pode colocar 25. Tá? E meu FYK do aço, né, é 500 MPa, quase sempre. Certo? Antes de colocar uma barra menor, vai ser mais. No caso contrário, aí é basicamente sempre os 500 MPa. Tá? Beleza, então, tendo isso aqui então agora, vou colocar aqui ó, o nosso OCD, né, nossa resistência, na verdade é FCD, porque está falando para vento, não é uma carga de longo prazo, então posso usar o FCD. É igual a esse valor aqui, dividido por 100, para ter tonelada-força, por 1,4 vai dar 0,19 tonelada-força por centímetro quadrado. Faltou FYD aqui também, tá? FYD vai ser esse aqui dividido por 100, dividido por 0,15, vai dar 4,348, né? Isso aqui normativo, né? E agora vamos lá. MU,
O mu, né, a resistência, o braço da alavanca que eu tenho. Vamos lá, então vai ser igual ao momento relativo, né? Vai ser o quê? Vai ser o momento fletor que eu tenho total, que é esse momento aqui, mais esse momento fletor do vento aqui, multiplicado por 100 para ter em centímetro, então lá da força, centímetro, tá? Divido isso aqui pelo meu braço de alavanca quadrado, divido isso aqui pela largura do meu pilar e divido isso aqui pelo meu nosso FCD. Tá? Vai dar 0,49 esse nosso mu. Agora, próximo, nosso Xi. O Xi, que é um valor constante do José Milton, né? Igual a 1 menos, a parênteses 1 menos, duas vezes o mu elevado a 0,5. Ok? 0,63. E a ar de aço, então, que eu vou ter, vai ser igual a o nosso Xi multiplicado pelo D, multiplicado pela largura do pilar, multiplicado pelo ACD, dividido pelo FYD. Vai dar 1,419. E como isso aqui é um pilar, depois eu dobro, tá? Então, centímetros quadrados aqui, beleza? Tá? E daí eu só preciso calcular a AS da barra, ok? O AS da barra que eu vou ter vai ser igual a diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400, ok? Foi aqui então 0,75 centímetros quadrados barra metro, tá? Então, o resultado aqui agora, vou colocar o quê? Quantia de barras no pilar, né? Ou quantia de barras do pilar, tá? Quantas barras o meu pilar vai precisar? Ele vai ser igual, isso aqui vai ser igual a arredondar para cima, né? Esse valor aqui dividido por esse com 0 casas. Fecho parênteses, multiplico por 2, porque eu não escolho o sentido que o vento vem. Então são 4 barras. Próximo, espaçamento dos estribos. Aqui vai entrar uma questão. Ah, eu tenho que trabalhar com os estribos bem próximos. Não. Tá? A única questão que a gente vai ter aqui vai ser o espaçamento máximo. Normativamente a gente vai ter, então é igual ao mínimo entre o que? Primeiro, a espessura do pilar. Segundo, o diâmetro da barra vezes 1,2. Tá? E terceiro, 20 centímetros. Tá? Isso aqui eu não estou com folga pesada, porque a cortante é muito pequena. Tá? Nesse caso, estribos cada 11,5 centímetros. Ok? Ah, vou trabalhar cada 11. Pode. Tá? Ah, eu vou trabalhar cada 20, não vou me preocupar com essa cortante. Tecnicamente pode, porque isso aqui não vai entrar no critério exato de pilares. Tá? Mas, normativamente, se for seguir pilares, eu tenho que seguir isso aqui. Vou deixar isso aqui mais claro, ok? Para não ficar tão crítico, né? O que eu tenho que preocupar é os valores que estão nessas informações aqui, tá? Mas esse é o cálculo do meu pilar, tá? Agora a questão é esforços da fundação. Vou deixar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Esforços na fundação. O que eu tenho na fundação? Primeiro, eu vou ter um N, um NK, um MK e um VK, né? Cortante, um N e um M, tá? Quais são esses esforços? Tá, primeira coisa aqui, só o MD do vento, está aqui, beleza? Tá, então vamos lá, NK. O NK é o peso, tá aqui o peso, tá? O peso do pilar aqui é isso aqui mesmo, tá? Meu MK, meu momento fletor da estrutura vai ser igual a esse aqui dividido por 1,4, né? Mais esse aqui também dividido por 1,4, tá? Meu momento fletor real, né? Esse aqui, certo? Inclusive, para alguma coisa aqui, esse momento aqui faltou multiplicar por 1,4, vai ter aumentado talvez a taxa de aço, tá? E aqui o MD foi 1,4, beleza? Então, o meu setor que eu vou ter é 0,466. E meu VK vai ser igual a carga de vento que eu tenho multiplicado pela altura do muro, tá? 0,43, 0,427 kN na força. Aqui é kN na força, isso aqui é kN na força metro e aqui é kN na força, tá? Quando eu for calcular o meu muro específico ali, depois eu vou calcular a fundação do meu muro para esses esforços, tá? Aqui entrou a questão. Eu tenho uma excentricidade bem pesada, então isso aqui vai entrar, se enquadrar muito mais na fundação de galpão do que uma fundação de muro, ok? Tá? Outra questão que eu tenho aqui também, eu vou colocar até a porcentagem de aproveitamento aqui, fazer o seguinte aqui, ó, deixa isso aqui em negrito, beleza? Tá? Jogar tudo isso aqui uma linha para baixo, para eu conseguir colocar a porcentagem de aproveitamento. Por quê? Porque muitas vezes eu posso ajustar o espaçamento dos pilares aqui, ó, porcentagem de aproveitamento do aço, ok? Eu posso ajustar o espaçamento para ter um aproveitamento maior. Como? Basicamente eu vou pegar a quantidade de barras aqui, ó, dividir por 2, dividir pelo meu AS, tá? Quantidade de barras aqui, ó, quantidade de barras que eu tenho, multiplicar pelo meu AS sobre 2, tá? Esse ar de aço que eu tenho, multiplicar por 2, peraí, área de aço que eu tenho, tá? Essa área de aço que eu tenho aqui, multiplicado por 2, essa área de aço que eu preciso, certo? Eu preciso de 3,99. Eu vou dividir isso aqui pela quantidade de barras que eu tenho e pela área de aço baixo, aí, tá? Então eu estou usando atualmente 85% da área de aço que eu tenho ali, certo? Significa o quê? Bom, significa que eu posso tranquilamente modificar essa taxa de aço, tá? Eu posso modificar para chegar próximo de 99%. Como? Bom,
questão que eu tenho aqui, se eu fosse mudar isso aqui para o muro de 14, por exemplo, tá? O que aconteceria? Eu queria para 4 barras com 92%. Tá? Agora, eu vou usar 310? Não, quem sabe eu uso 315. A taxa vai para 3.15. Peraí, deixa eu ficar uma coisa aqui. 3.15, aqui estou usando o mínimo. Peraí, a 15 volts. O mínimo entre essas três fórmulas aqui. Isso aqui não deveria estar acontecendo. Peraí. Dessas três fórmulas aqui. Peraí. Vamos lá. B3 aqui. E o B4 vezes 100. Estou usando o mínimo aqui. Nesse caso, as BUTs que eu tenho aqui vai ser... Peraí, as BUTs que eu tenho aqui... tá, esse aqui, faltou aqui. Na verdade, eu vou fazer assim, peraí. Esse eu tenho que mudar para o bloco de 14, digamos, para... Quando é que eu modifiquei o bloco 14 aqui? Aqui não, espessura do pilar. Vou trocar isso aqui para 14, daí foi o pilar de 14 também, tá? O pilar de 14 também, por exemplo, ó, vai acontecer, eu consigo bem mais leve, passo com 4 barras, tá? Eu posso modificar isso aqui para 3,15 m, vai 94%, 3,20 m vai 96%, 3,25 m vai 97, 3,30 m vai 99. Então eu posso manter meu pilar com 4 barras de 10 até um espaçamento de 3,30 m. Quem sabe até 3,31 m ainda vai. 3,32 m já não vai, ó, tá? Então, meu espaçamento máximo dos pilares é 3,31 m, eixo a eixo, ok? Esse é o meu espaçamento limite dos meus pilares, tá? E esse é o cálculo de um muro de vedação de alvenaria mais pilares de concreto, mais pilares de concreto, tá? A questão é, isso aqui vai ter uma cinta no topo? Vai, de amarração, tá? Mas a questão é, a gente não vai dimensionar em si a cinta, né? Mais pilar de concreto aqui, deixar tudo aqui pronto, tá? Então, esse é o cálculo do nosso muro de vedação, tá? Geralmente, o muro normal vai ter uma... tem que executar as BTs aqui, tá? Vai dar para fazer um muro até 2 metros aqui, junto com essas 4 barras de 10, só que, claro, ao fazer um bloco mais fino aqui, de uns 11,5, tá? Para conseguir 4 barras de 10, tem que espaçar bem menos os pilares, tá? Quem sabe que espaçar os pilares, cada 2,80, cada 2,50, ó, 2,50 seria o limite, se você trabalhar com bloco de 11,5. Agora trabalhar com bloco de 9, vai piorar mais ainda, para ter que colocar pilares bem próximos, tá? Ele fica bem muito solicitado, cada 2 metros, quem sabe aqui, cada 1,90 m, cada 1,80 m, até eu conseguir passar com 4 barras aqui, ó, 1,69 m, 1,68 m aqui, seria o meu limite. Então o que acontece é que o muro mais longo eu posso fazer muito melhor, tá? E declaro, tem outra questão, se eu for trabalhar com um muro mais alto, eu posso virar o pilar, né? Se eu fizesse um pilar, por exemplo, de 12 por 30, né? Eu faço pilar virado no eixo forte, aí eu consigo passar esses pilares bem mais, tá? 1,70 m, 1,80 m, peraí, inclusive o que faltou aqui, o mínimo, é o máximo, né? Colocar o máximo, né? Entre isso ou 4 barras, né? No mínimo 4 barras sempre, tá? Eu posso passar meus pilares, quem sabe, cada 2, vou ter que colocar, verificar o limite que seria aqui, ó, 2.1, 2.15 seria o meu limite para o bloco de 9, tá? Porque senão a gente vai estar entrando na esboteia excessiva. Mas o que eu posso fazer também, isso aqui eu poderia fazer um muro mais alto, tá? Um muro de blocos de 9, desde que eu coloque cada 2,15 m, poder colocar, quem sabe que um muro de 3,30 m de altura, 3,5 m de altura, se eu colocar o pilar no eixo forte, até, quem sabe, ó, 3,90 m seria o meu limite aqui, ó, dentro ainda do limite, 3,95 já não vai, 3,95 ainda vai, 3,96 já não vai, então, motor bem maior. E se eu fizer o bloco maior, no bloco de 11,5 aqui, claro, vai dar uma influência maior, tá? Mas eu poderia fazer o quê? Quem sabe um muro de 3,20 m com uma área de influência maior, tá? 2,40 m, 2,60 m aqui, 2,70 m, 2,75, ó, 2,75, 2,76 ainda é o seu limite, tá? Então no caso eu consigo fazer um muro assim tranquilamente, 3,40 m aqui, já fica no limite aqui, mas eu posso fazer 3,50 m, 3,50 mais, 3,49 m vai. Daí, então o que acontece, no caso aqui, pela espessura, fazendo pilar no eixo forte, eu consigo muros bem mais altos, com taxa de aço pequena, mas pilares embutidos vai ter que ser um muro baixo, certo? Mas esse é o dimensionamento de um muro de vedação. Claro, e claro, lembrando que reboco de um lado, reboco dos lados também aumenta as cargas, tá? Mas esse é o princípio, ok? Então, até a próxima.